Oi gente, eu sou a Fran Strack e eu tô fazendo esse vídeo como a minha nota final pra fic de Teen Wolf. You said you'd wait forever, but I blinked and the world was gone. Então eu vou começar com os agradecimentos a todo mundo que acompanhou, comentou, não comentou, não sei, todo mundo que assistiu esse vídeo. E eu vou mencionar todo mundo que comentou e marcou no Facebook, que leu alguma parte. Desculpem se eu repetir algum nome, porque os nomes que vocês usam na caixa de comentários e o nome do Facebook geralmente são diferentes, então pode ser que eu repita alguém. E me desculpem se eu errar a pronúncia de algum sobrenome. Então vamos aos agradecimentos. Isabelita, Le Black, Ju, Júlia, Isadora, Raquel Moreno, Thay, Gabi, Tessa, Fernanda, Duda Peio, Louise, Hanna, outra Gabi, Ana, Shelly Hambor, Rafa, Gil, Evelyn Fernandes, Dina, ou Daina, ou Diná, Tiff, Stephanie, Ruandra, Jana, Chay, Lora, Rues, Larissa Silva, Nicole, Gabs, Cecília Araújo, Bia, Ali, Rô, Ellen, Maria Clara, Ops, G, Aria Oliveira, Gabriele, Nathalie, Malu, Gil, Michele Ferreira, Ti, Gabriela, Vitória, Jane, ou Jane, Phil, Mari, Laura Wolf, Sabrina, Gabi, Lai, Aline Way, Kathleen Aparecida, Stephanie Duó, Trixia, Yasmin Oliveira, Karen, Luana Oliveira, Adriele, Débora, Andy Styles, Cíntia Ferreira, Clara, Manu, Mona Lisa Vitória, Ju, Veg, Rafa, Laura, Julia Miller, Mari C, Samantha Lorena, Sherry, Rebecca Wasset, Run is Who, Sumaira Silva, Lua Queiroz, Liam B, Eva, Isabela Pinheiro, outra Gabs, Marina Cabral, Ariel Miranda, Ingrid Machado, Carol Braga, que é a Carrie, minha beta linda, ela betou a fic quando tava no Revolution ainda, Rafa Lima, Mai Moreira, Daiane Mello, Carolina Pierce, Maria Antônia, Michele Cristine, Gabriela Monteiro, Andresa Cordovil, Tunara Guariero, Juliana Gomes, Dandara Franco, Tamires Lopes, Mirela Pascoal, Camila Vier, Bruna Barea, Larissa Silva, Luana Espinola, Evelyn Fernandes, Rafa Ferreira, Yasmin Souza, Lara Cecília, Gabriela Sanguinetti, Ana Carolina Marcelino, Júlia Peruso, Miriam Dark, Milena Lima da Cruz, Juliana Peruolo, Roberta Vanessa, Vitória Naves, Sabrina Soares, Fabiane Ramos, Marina Frantz, Júlia Malucelli, Ellen Barros, Renata Moreno, Areta Bernardo, Eduarda Gomes. A Ana S2 Pris e a Kat Wolf pelos comentários sempre gigantes que eu sempre amei muito. A Maria Clara Marim, que é a Mar, ela escreve comigo Tauschen Playbook, que ouviu eu ler o final pra ela e deu um surto num áudio que eu amei. E me deu a opinião sobre o final, né? A Liz, que fez aquela edição de Bacon Hills, que eu gostei muito e usei por um bom tempo de capa no grupo do Facebook, inclusive tô usando agora. A Carolina Hirsch, que eu não sei onde tá, não sei se ainda lê e acompanha a fic, então não sei se tá vendo esse vídeo, mas a gente conversava bastante pelo Twitter e ela inclusive fez uma fanart. A Alexia Lourenço, que um dia me mandou um look que foi inspirado na Cid, e eu gostei tanto do look que eu pedi pra ela fazer outro pra Lídia, porque eu queria usar no double date delas, e aí ela fez o look das duas. E eu amei, muito obrigada. A Terumi Okano, que conversa muito comigo atualmente no WhatsApp, e ela aguentou o meu surto quando eu acabei de escrever o final da fic de Teen Wolf e não contei nada pra ela, mas ela aguentou meu surto por áudio porque eu tava surtando quando eu tinha acabado. A Tainara Apolinário, a Thay, eu conheci ela no Wattpad, e a gente conversa muito por lá, e ela tá sempre comentando. Thay, eu amo teus comentários. A Rafaela Rocha, é claro, a Rafa, a rainha dos bacon, a nossa Roxane, se não fosse ela, a Roxane não teria existido. Ela tá comigo desde o começo, desde antes de eu ter a ideia de escrever essa fic. E também ela escreveu os 2 primeiros pontos de vista da Roxane no capítulo 12, que é quando a Cid tá no coma e revela que a Roxane... Dylan, vai pra lá! Passa, Dylan! Passa, Dylan! Revela que a Roxane é Banshee. Obrigado, Rafa, por ter escrito. A Gabriela Passos, que escreve comigo uma fic muito louca. Ela tá sempre ali. E é a melhor amiga que essa fic me trouxe. Porque, assim, ela era minha leitora. E aí ela veio falar comigo uma vez no Facebook. Eu não lembro o que ela falou. Ela também não lembra. E a gente ficou muito amiga. A gente conversa direto. Eu tive uma ideia, mais ou menos, pro final. E ela me ajudou a organizar essas ideias. Então, Gabi, muito obrigada
sabe que eu te amo. E claro que eu não podia esquecer aquele agradecimento especial à minha melhor amiga, a Jennifer Lemos de Moura. Ela nem leu essa fic, mas se não fosse por ela, eu não tava no mundo da escrita e nem da leitura. Por causa dela que eu comecei a ler muito mais, e também foi por causa dela que eu comecei a escrever. E vocês vão entender isso quando eu começar a responder as perguntas. Sim, lembram das perguntas que eu pedi pra vocês fazer? Eu vou responder nesse vídeo. Mas primeiro eu quero destacar alguns comentários da fic. Até essa com a frase que mais repercutiu na caixa de comentários, porque todo mundo começou a falar por lá, que é: quero Styles me pegando e não pegando o Derek. Alice com o comentário zoeiro de peguem o pombo, que me fez rir muito. Prendam, segurem, agarrem, capturem. A Rafa que surtou nos comentários com chorei, morri, dancei, derrubei o forninho. A Rafaela Rocha que surtou em um comentário dizendo que era tudo dela, a fic, a autora, os personagens, tudo dela. E eu queria dizer que ela só trabalha com verdades. Teve a Malu exaltando a fic como a 9ª maravilha do mundo, porque a 8ª é o Dylan. You got it, dude. Quando a Thay criou o chip The Rocks, que é um nome muito engraçado. E veja só, tivemos eles juntos no final. Agora sim, vamos às perguntas. Eu vou responder as perguntas que vocês fizeram. A Sabrina Soares perguntou: quando você começou a escrever, Fran? Quando descobriu que gostava de escrever? Foi em 2009, por culpa da Jennifer, a minha melhor amiga. A gente se conheceu mesmo em 2009, a gente era colega na 8ª série, e a gente ficou muito amigas, e a gente morava consideravelmente perto, e a gente ia direto uma na casa da outra durante a semana e tal. Um dia de tarde eu tava na casa dela, e eu tava com o meu pendrive, que na verdade era um MP3 rosa, esse. Vejam só. Eu não lembro se eu fui levar alguma coisa pra colocar no computador dela. Eu acho que eu fui levar, mas não tenho certeza. A gente tava lá conversando e aí ela foi tomar um banho e eu fiquei mexendo no PC dela. E aí eu tava fuçando lá e eu achei um arquivo. Eu não lembro o nome do arquivo, mas era um arquivo RTF. Eu abri e eu comecei a ler. Era o começo de uma história e era no ponto de vista de uma menina chamada Jenny. E aí eu tava lendo e eu me envolvi na história. Tudo isso quando ela tava no banho. E ela não demora no banho. Eu li o começo da história e eu achei genial. Eu gostei tanto da história que eu pensei, nossa, eu tenho que acabar de ler. E eu falei pra ela isso? Não! Pra quê? Eu peguei e coloquei no meu pendrive, eu fui pra casa e aí eu imprimi o negócio e eu li tudo o que tinha e era sobrenatural a história. Eu gostei muito e eu fiquei assim, uau, preciso compartilhar isso. E eu fui na casa da Angélica, que era minha amiga, eu entreguei pra ela e falei, pega esse arquivo, olha o que a Jennifer escreveu, eu acho que tu vai gostar muito. E aí ela pegou e leu e a gente conversou sobre isso e aí a gente começou a ter umas ideias. Aí a gente queria participar e a gente conversou com a Jennifer. A Jennifer gostou da ideia e a gente começou a escrever juntas. Sentava nós três e eu ficava com o notebook no colo e eu escrevia. Era sempre eu que escrevia. E aí era tipo as três cabeças pensando ao mesmo tempo e tendo ideias pra diálogos e coisa e eu escrevendo. E eu descobri que eu gostava de escrever naquele tempo porque a gente se empolgava muito, muito, muito com a história e com as ideias. Inclusive eu quero escrever alguma coisa com a Jennifer, que a gente tenha as ideias juntas e pense as coisas e eu escrevo. Jennifer, por favor, escreve comigo. A Mirella Pascoal quer saber como eu tive a ideia pra escrever sobre Teen Wolf. Essa é bem simples, além de ser uma coisa que eu gosto, é claro. Foi simplesmente porque eu queria ler uma fanfic interativa de Teen Wolf e não tinha nenhuma. Então eu escrevi. A Gabi, ela quer saber quando foi que eu tive a ideia pra fic. Foi assim, ó, uma vez eu tava com uma ideia de escrever fanfic sobre Teen Wolf, porque não tinha nenhuma interativa. Antes de eu conhecer a Rafa, eu vi um post dela no Fanfic Obsession perguntando se alguém tinha fic de Teen Wolf pra indicar. E aquele post deu muitos comentários. E eu comentei falando que eu queria escrever uma. E aí eu conheci a Ananda Souza, que ela também queria escrever uma e a gente deu a louca e queria escrever juntas. E aí ela perguntou se a amiga dela que fez o post podia escrever também. E aí eu conheci a Rafa e por algumas divergências de tempo a gente acabou não continuando. E aí veio a 3B, a atuação do Dylan O'Brien e eu tive a ideia. Isso foi em 2014, eu acho. A Gabi quer saber também se eu sou time foguetinho ou time Styles. E é claro que eu sou foguetinho. Ela também quer saber qual a sensação de matar personagens. É boa, é uma sensação de poder, recomendo. A Gabi perguntou, você pretende fazer mais alguma fic sobre Teen Wolf? E a Thay perguntou, pretende voltar com outra história baseada em Teen Wolf, só que com foco em outro personagem? Não, mas eu tenho uma short chamada We Must Be Killers, que é com o Jackson. E eu nem queria escrever mais fanfic, mas eu acabei surgindo com uma ideia de uma fanfic de Supernatural e agora eu escrevo Vindicta com a Ariel Miranda. Continuando as perguntas da Gabi. Com que frequência você gosta de fazer suas leitoras chorarem?
Como está se sentindo finalizando esse fenômeno? Gente, eu não sei explicar. Eu fiquei muito feliz por ter acabado depois de quase 4 anos. Só que eu tô muito triste porque acabou. Então é meio complicado de explicar, mas é isso daí. Eu tô feliz e triste ao mesmo tempo. Qual foi a cena mais difícil pra você escrever? Da fic pra bolar foi o final, com certeza. Mas pra escrever saiu facinho, então não posso contar essa como mais difícil de escrever. A mais difícil de escrever da fic mesmo, eu acho que foi o ponto de vista da Cid inteiro do capítulo 12. Porque foi aquela sequência de cena que eu tive que repetir 3 vezes, que a Cid acorda no Nemeton até ela meio que virar um monstro. Então, eu tive que repetir 3 vezes uma mesma sequência de cenas de jeitos diferentes. Então, acho que foi a mais difícil de escrever. E, em geral, foi uma cena de quando a música acaba, que o Logan, que é o namorado abusivo e agressivo da Penny Lane, ele tá fazendo ela se sentir culpada porque ele quer ir embora, porque ele não queria estar ali, só ela quer. E ele discute com ela e ele soca a parede do lado dela. E ela pensa que podia ser nela, que da próxima vez podia ser pior. Mas mesmo assim ela se sente culpada, que é culpa dela. Só que não é culpa dela. Meninas que já passaram por um relacionamento abusivo, a culpa não é de vocês, nunca é de vocês. A culpa é sempre do agressor, nunca da vítima. E foi muito difícil pra eu escrever, porque eu tive que escrever com a Lane achando que era culpa dela, porque é o jeito que ela se sente quando ela tá no relacionamento abusivo. Se sente culpada de tudo. Então eu tive que escrever assim. E eu fiquei na bad por escrever aquilo, porque eu sabia que ela tava errada, eu sabia que não era culpa dela. Então foi bem difícil de escrever. Qual recado você mandaria para suas leitoras? I'll be back. Complete a frase. A Terumi Okano perguntou: por que você escolheu o Styles como personagem principal? A atuação do Dylan O'Brien na 3B. Eu sempre gostei do Styles, mas isso foi o que me fez escolher o Styles pra ser o principal, o interesse amoroso da Cid nessa fic. Por que você criou a Cid? Eu não consigo de jeito nenhum escrever uma fanfic sem personagens originais, então eu precisei criar a Cid. A Terumi quer saber qual foi o meu propósito em criar a fanfic. Olha, não foi nada demais. Eu criei ela simplesmente porque não tinha uma interativa e eu queria que tivesse. A Suki perguntou: qual o tipo de cena tu mais curte escrever? As de morte, né? Eu acho que tu já esperava essa resposta, Suki. Mas sim, é as de morte. Porque eu acho muito legal mostrar o aspecto psicológico da coisa, como a pessoa se sente, porque ela está sendo morta ou ela está sofrendo pra morrer, ela vai morrer, que aquilo ali é iminente. E também quando é a pessoa que mata, eu acho interessante mostrar como a cabeça daquela pessoa tá funcionando, as motivações dela, ou se ela é simplesmente uma psicopata, como tá a cabeça dela naquele momento, eu acho interessante mostrar. Então são as que eu mais gosto de escrever. A Suki também perguntou se eu tenho algum protocolo pra matar personagem ou é só tá vivo, então pode morrer. É bem isso aí, se respira, tá correndo perigo. Se respira, pode morrer, então... Mas geralmente eu meio que planejo antes, tipo, eu não pego simplesmente eu vou matar tal personagem e mato ele naquela hora. Não, eu geralmente planejo antes e faço chegar até aquele ponto. Então não é um protocolo pra matar, mas tem meio que um planejamentozinho. Tipo em Kiss Me, Kill Me, de Gotham Streets, e eu planejei antes de escrever. Eu falei que ia ter o Pinguim, que ia ter o Jerome, e que o Jerome ia beijar a Lilian e matar a Lilian, tipo, kiss me, kill me, literalmente. A Terumi perguntou: qual a primeira coisa que vem em sua mente quando pensa em Cid? Hello, Sydney. Do you want to die, Sydney? Styles, Virgão, com certeza. Roxane. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Tia Audrey, você disse o que quis e agora eu também vou dizer. Eu tive você e você me fez morrer. Isso é do meu livro favorito, a música que mudou minha vida. Então aquilo ali foi a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu pensei na Audrey, porque o nome da personagem principal do livro é Audrey. A Teru me perguntou: por que você criou a tia Audrey como vilã? E a Tai perguntou: Audrey, por que vilã? Onde ela vive? Por que fez o que fez com o pai da Cid? Curiosidade, não era pra Audrey ser a vilã, era pro Brandon, o pai da Cid, ser o vilão. Mas teve um episódio da 4ª temporada de Teen Wolf que mostrou a avó da Lydia e que ela era Banshee, e o sobrenome dela era Martin, o que quer dizer que ela era avó por parte de pai. Então eu tive que mudar, porque a Cid não seria Banshee de jeito nenhum e a Lydia era Banshee por causa da família do pai. A Audrey acabou se tornando a vilã por causa disso. E bom, ela matou o pai da Cid justamente por aquilo que ela falou, que ele simplesmente não gostou quando os olhos dela se tornaram azuis gélidos. Ele sempre soube do sobrenatural, sempre soube que ela era lobisomem, mas quando
ela voltou com os olhos azuis e começou a matar inocentes, ele ficou full pistola e eles brigaram feio e ela foi embora. E depois ela voltou e matou ele. Terumi perguntou, por que Cid é irmã de Lydia e não de Alicent ou sei lá quem? Qual foi seu propósito pra isso? E a Tai perguntou, Lydia e Cid, como surgiu a ideia de elas serem irmãs? Eu escolhi a Lydia porque ela é a melhor personagem mais bem desenvolvida na série. Eu precisava dessa implicância entre elas e que elas se aproximassem depois. Então foi isso, elas serem irmãs seria algo que ia unir elas outra vez. Mostrar que elas sempre estiveram unidas, na verdade, só tinham aquela implicância porque elas queriam esconder isso dos outros. A Rafa perguntou como a Roxane foi criada, o porquê, de onde ela veio, como surgiu, o que ela come. Ela come bacon, com certeza. A Roxane foi criada simplesmente porque eu precisava de outra personagem original. Eu tava incomodada com só a Cid sozinha como original no meio daquele monte de personagem de Teen Wolf. Então eu criei a Roxane. Tanto que eu cheguei pra Rafa um dia e falei, vou te colocar na fic. E aí nasceu a Roxane. A Rafa também quer saber quando eu comecei a escrever a fic. It's been 84 years. O que te levou a escrever esse final? Isso era tudo um jogo com os nossos corações? How rude! Eu decidi escrever esse final dia 15 de junho de 2015, quando saiu os primeiros minutos da 5ª temporada de Teen Wolf, que era a Lydia na casa Aiken tentando fugir. E aí toda a ideia do final surgiu disso. Eu pensei na Roxane estar presa lá depois de Audrey ter matado todo mundo e ela tentar fugir, e quando ela chegasse lá e eles pegassem ela ia dizer que ela tinha que avisar os amigos que todos eles iam morrer, e eles iam dizer, Roxane, você não se lembra? Todos eles já estão mortos, e aí ia acabar a fic. E vocês iam me bater. Mas foi a minha ideia inicial. Aí depois eu fui tendo outras ideias, como a Audrey ia chegar pra matar eles. E quando eu vi o primeiro episódio da 5ª temporada, que mostra que aquele ano tá se passando em flashback e a Lydia tá presa na casa Aiken contando aquilo pro médico, eu pensei em fazer a Roxane presa lá contando tudo pro médico e no final ela tentava fugir e mostrar que todo mundo tava morto. Só que daí depois eu decidi não deixar todo mundo morto e acabar com a Cid alfa. E aí eu não sabia como transformar a Cid em alfa. Aí eu pensei, pô, a Audrey e a sede de poder dela, ela vai virar alfa e a Cid vai acabar matando ela. Só que só vai revelar isso quando ela acordar depois de queimada lá e abrir o olho ficar vermelho de alfa. E aí eu e a Gabi, a gente passou dias, meses talvez, debatendo sobre essas coisas e a Gabi me ajudou muito a bolar esse final, porque às vezes eu tinha ideia e não sabia como que eu podia fazer ela funcionar e a Gabi me ajudou muito nisso. A Terumi perguntou por que os adultos pais não aparecem tanto na fic, como o pai da Cid, o pai da Roxane, mãe da Roxane, a mãe da Cid, que só aparece no final. Bom, vamos por partes. Brandon Palmer, o pai da Cid, ele tá morto, né? Então ele só é mencionado porque a Cid tá naquela obsessão de descobrir o que aconteceu de verdade com o pai dela, e depois ela descobre que ele foi morto por lobisomem, que foi a Audrey que matou, e por isso que ele não aparece, né? A mãe da Roxane, ela tá morta. Ela só não é mencionada na história porque, como eu menciono que o tio Jeremiah tá com a Carter, que é a madrasta da Roxane, que a Roxane detesta, tanto que chama pelo sobrenome dela, eu não achei necessário mencionar, mas a mãe da Roxane tá morta. Jeremiah Palmer. O tio Jeremiah, eu guardei para ele aparecer no final só pra revelar porque que elas sabiam atirar e que ele sabia tudo sobre o sobrenatural e tudo mais. Então, como ele morava em Miami, ele não apareceu na história por causa disso. Mas aí, quando ele largou a carta, ele resolveu voltar pra filha e pra sobrinha e pra cidade natal dele. Aí eu mostrei ele, por isso que ele só aparece no último capítulo e é mencionado no epílogo do Parrish. E a Audrey Palmer, na verdade, ela aparece desde o começo quase, porque ela é o lobisomem de olhos azuis. Primeira vez que ela aparece no capítulo 3, quando tem o corpo na floresta que a Cid encontra, a Cid vê os olhos azuis e ainda esbarra no Parrish, depois conhece Parrish. Ela rondou a casa da Cid no capítulo 4. Ela deixou um corpo pra Cid encontrar no estacionamento do apartamento do Parrish, no capítulo 6. Ela ficou cara a cara com a Cid no 8, quando a Cid foi botar o lixo pra fora e ela tava lá. Ela passou na frente do carro da Lydia no capítulo 10, e a Lydia acaba revelando que aquela lobisomem de olhos azuis esteve rondando ela, e aí depois elas encontram um corpo que é mais uma das vítimas da Audrey. E outra coisa importante, que é no capítulo 11, que a Cid ia morrer dentro do carro quando ela sofreu um acidente, mas a Audrey apareceu lá e salvou ela. E foi embora depois, mas ela tirou a Cid do carro antes do carro explodir. E aí depois disso ela só aparece no 14 mesmo, dizendo que ela é a Audrey Palmer. Por que Derek e Roxane? Como assim porque Derek e Roxane? Na verdade é porque o Derek era o favorito da Rafa sempre e a Roxane é a Rafa, então uma coisa levou a outra.
Por que você escolheu elas para serem Banshee? Bom, a Lydia já é, mas a Roxane foi assim. Eu não queria que ela fosse humana. E aí, conversando com a Rafa, cheguei à conclusão que seria legal se ela fosse Banshee também, porque ia ter um debate com a Lydia sobre a Cid ser ou não Banshee, quando a Cid estava desacordada no hospital e não estava se transformando. E também porque seria legal porque ela ia voltar pra Miami e do nada ia aparecer quando a Cid sofresse acidente, logo depois ela ia estar de volta em Beacon Hills, sem ninguém ter chamado ela pra avisar. Porque elas sabem se autodefender, como as habilidades com armas, por exemplo. Bom, no último capítulo eu revelei isso, mas o tio Jeremiah ensinou elas a atirar porque ele sabia do sobrenatural o tempo todo, inclusive ele era amigaço da Talia Hale, a mãe do Derek, e não ia deixar a filha e a sobrinha sem proteção nenhuma. Por que a Cid mora sozinha mesmo? No capítulo 2, a Cid conta pro Isaac que era pros tios dela cuidar dela, mas eles moram longe e só mandam dinheiro, o que comprovou quando a Roxane levou o dinheiro que o pai dela mandou pra Cid, lá quando a Roxane aparece na FIC. Mas a verdade é que foi assim. O tio Jeremiah foi com a Roxane e com a Carter pra Miami, por causa da Carter, e quando o Brandon, pai da Cid, morreu, ele voltou, mas ele conversou com o xerife Stilinski, que ali era a casa dela e eram os amigos dela, e ele não quis tirar ela dali pra levar pra outro lugar, pra outra realidade. Então, ele conversou com o xerife Stilinski, já que o Stilinski é vizinho dela, se ele podia cuidar da Cid enquanto ela morava ali, e o Stilinski concordou, tanto que a Cid até fala pro Parrish que ela considera o xerife Stilinski como um pai pra ela. Por que exatamente você quis esconder o detalhe que Cid e Lydia eram irmãs? Sei que você falou depois, mas isso praticamente no final. Ah, para, não foi no final, foi no 9. O 11 é a metade, quer dizer que foi antes da metade. Eu queria mostrar aquela implicância ridícula e fazer os leitores pensar que era por ciúme. Eu não gosto de rivalidade feminina. As pessoas botam muita rivalidade feminina onde não precisava ter e incentivam isso como se toda mulher tivesse que ter rivalidade com a outra ou se odiar, e eu não gosto disso, então eu não colocaria isso na história. Mas eu queria que as pessoas pensassem que era isso pra depois mostrar que era uma coisa só entre elas mesmo, era uma coisa delas, que era uma implicância mais pra uma se manter longe da outra. E eu demorei pra mostrar porque eu ainda precisava mostrar elas querendo se reaproximar, mas não conseguindo, que é quando o Styles desaparece, que elas começam a tentar falar uma com a outra, mas nenhuma consegue. E eu revelei só no 9 porque eu acho aquele momento importante demais. Eu acho que é um momento chave pra eu ter revelado pro público. A Cid dormiu com o melhor amigo dela. Aí ela descobriu que não era ele. E ela tava tensa com aquilo, ela tava confusa com os sentimentos dela e ela precisava desabafar. E a única pessoa no mundo que ela conseguiria falar sobre aquilo era com a irmã dela, era com a Lydia. Então foi um momento chave pra eu revelar que elas eram irmãs por causa disso, sabe? Porque eu achei ele muito importante pras duas. A Thay perguntou: já teve bloqueio criativo? Olha, o meu bloqueio criativo se chama preguiça. Não é que eu não tenho ideia, às vezes eu não consigo colocar no papel, mas bloqueio criativo mesmo, assim, de não vir nada, não tem. Como foi criar a personalidade da Cid e da Roxane? Eu sou péssima em desenvolver personagens. Eu não consigo nem preencher direito uma ficha de personagem. A Roxane, ela tem um pouco da Rafa, tipo, ela é debochada e tudo mais. Mas, tipo, a Cid e a Roxane, elas foram desenvolvendo a personalidade delas conforme eu fui escrevendo mesmo. Por que você só faz chip que deixam suas leitoras morrendo? É minha especialidade? Não, mentira, eu não sei. Realmente eu não sei. Já teve raiva ou qualquer outro tipo de sentimento por algum personagem? Sim, eu odeio com todas as minhas forças o Logan Singh, de quando a música acaba. Ele é o namorado abusivo e agressivo da Lane. E eu sou apaixonada no Jason, da mesma história. Por que o Jordan é tão gostoso? Porque ele pega fogo? Qual é a fórmula mágica para escrever tão bem? Primeiramente, muito obrigado pelo elogio. E eu não faço a mínima ideia. Já teve história plagiada? Como você lida com isso? Sim, já tive 3 histórias de plágio e todas foram com essa fic. Uma foi no Wattpad, quando eu fui postar a fic. Por curiosidade, eu procurei pra ver se tinha mais alguma com o mesmo nome e eu acabei encontrando a minha. Tinha até meu nome nas tags do livro. A menina tinha publicado essa, mais uma minha que fazia parte do Coletânea da Depressão, uma da Má, uma da Gabi, e de mais algumas meninas que eu conhecia, todas do CDD. Eu entrei em contato em nome de todo mundo, pedi pra ela retirar, ela retirou tudo de boa, e ela disse que ela tinha
tinha colocado lá porque era melhor pra ela ler no Wattpad. Daí eu falei que eu ia publicar a minha lá agora, por isso que eu queria que ela tirasse e tudo mais. Enfim, eu me entendi com ela retirou. Então, tipo, eu não tive nenhum problema com isso. E teve uma vez que foi no Naya. A menina postava lá, ela dizia que a fic era minha e que eu tinha dado autorização pra ela publicar lá. Só que eu não lembro de ter dado autorização. Inclusive, menina, se tu tiver aí e eu te dei autorização, me desculpa, porque eu realmente não lembrava de ter dado autorização pra ninguém postar. Eu coloquei lá como denúncia por plágio, mas aí expliquei que não era bem isso, expliquei o que tinha acontecido, que a menina dava créditos a mim, só que ela disse que tinha minha autorização pra postar e tal. Eu não lembrava de ter dado autorização. Aí o site nunca respondeu, mas resolveu rapidinho e retirou a história do ar. E teve uma terceira vez, foi no Spirit. Pior site de todos para lidar com denúncias de plágio. A menina deu um Ctrl+C, Ctrl+V no meu prólogo e usou como sinopse, copiou e colou todos os meus capítulos, tinha até uma NA no final que eu não sei dizer se era uma NA copiada minha ou se ela mesma tinha escrito. Oi gente, eu tô gravando esse edit aqui no meio porque quando eu tava editando eu vi que bugou uma parte no outro vídeo. E era uma parte importante sobre o plágio, então eu vim aqui falar. Enfim, aí eu denunciei lá no Spirit, coloquei link, coloquei trecho, expliquei direitinho que era tudo copiado e colado, fiz tudo que eu podia fazer, expliquei de todo jeito que dava, porque eu já sabia que eles eram meio chatinhos com isso, e sempre que tu manda as coisas denunciando por plágio, eles pedem link, coisa pra comprovar e tal, que tu tinha aquela história primeiro. Até aí tudo bem. O problema foi que quando eles me responderam, era quase como se eles não tivessem lido, porque eles pediram o link, pediram o trecho, e eu tinha mandado tudo lá, tinha explicado tudo exatamente como tinha acontecido. Eu nem esperava nada vindo deles, mas a resposta deles foi decepcionante. Chegou até a parecer que a guria que tinha me plagiado não estava errada e era eu quem estava errada por denunciar ela por plágio. Ou seja, eles não fizeram absolutamente nada. Eu fiquei full pistola e eu deixei de lado, eu nem respondi mais eles. Mas no fim das contas, a guria retirou a história uns 2 meses depois. Então não deu nenhum problema com isso, eu não precisei me estressar mais. Quais são suas metas como escritora? Pretende lançar algum livro? Sim, eu pretendo. Miss Jackson com a Rafa. Quando a Rafa voltar a escrever, né, Rafa? Talking Playbook com a Má. Depois que a gente acabar de escrever, a gente vai revisar e reescrever algumas coisas. E das minhas que eu escrevo sozinha, eu tenho 3 histórias que o plot tem um potencial de livro. Uma delas, inclusive, eu já tenho 12 capítulos prontos. Já se sentiu insegura com algo que escreveu? Sim, as cenas de sexo. Esse é um tipo de cena que eu acho inútil na maioria dos casos e é um tipo de cena que eu odeio escrever. A Thay perguntou se eu já tenho ou tive haters. Nunca tive, não que eu saiba. A Teru me perguntou como eu comecei a assistir Teen Wolf, culpa da Netflix. Uma vez há muitos anos atrás eu tava mexendo na Netflix e eu vi aquela série e comecei a assistir, só tinha a primeira temporada ainda. E depois eu meio que esqueci dela e um dia eu tava assistindo TV com o meu irmão e a minha mãe e eu vi lá no falecido Sony Spin, tava passando Teen Wolf, a segunda temporada. E aí eu comecei a assistir de novo e depois eu comecei a acompanhar normalmente. Mas enfim, foi pela Netflix Brasil mesmo que eu comecei a assistir. Por que escrever esse roteiro, essa história? A verdade é que eu comecei meio perdida, mas eu já tinha ideias principais, como a Cid e a Lídia, o pai da Cid, que depois acabou virando a mãe da Cid, ser lobisomem de olhos azuis, vilão e tal, a tragédia da Cid, que eu não sabia qual seria, a promessa que o Styles faz o Scott prometer, o Scott transformando a Cid lobisomem, o Styles ajudando a Cid a se controlar na primeira lua cheia. Eu tinha todas essas ideias no começo. Aí a 3B entrou na Netflix e eu fui reassistir ela com a minha mãe e com o meu irmão. E no episódio 10 tem aquela parte que o Styles descobre que os guardiões que a Jennifer tá sacrificando na verdade são os pais. Styles, go! E aí a mãe do Scott é levada e o Scott decide ir com o Deucalion e o Styles fica lá com aquela carinha de triste. Scott, there's gotta be something else, okay? We always have a plan B. Not this time. Scott, I'm gonna find your dad. Promise. Scott!
em toda essa sequência de cena, que eu acho muito boa, fica tocando ao fundo a música And the World Was Gone, da banda Snow Ghosts, e aí eu tinha o nome da fic, que tinha a ver com o Styles na 3B e que teria a ver com a tragédia da Cid. E o final vocês já sabem como eu decidi. Quais músicas te inspiram para escrever as partes da Cid? Chapter 13, do Plus 44, Heart Heart Heartbreak, do Boys Like Girls, Old Yellow Bricks, do Arctic Monkeys, Crossroads, do Forever the Six Kids, This Disaster, do New Found Glory, Here's Your Letter, do Blink, Slow Motion, do Misty, Chin Up Kid, do Forever the Six Kids, Born to Die, da Lana Del Rey, Take a Bow, da Rihanna, Radio Surgery, do New Found Glory, Run, do The Maine, Some Say, do Sum 41, Drill It in My Brain, do New Found Glory, And the World Was Gone, do Snow Ghosts, Little Death, do Plus 44 e Lycanthrope, também do Plus 44. A Terumi quer saber qual a aparência que eu imagino que a Cid tenha. A Cid, pra mim, é a Amber Heard, assim como a Roxane é a Gemma Arterton. Já pensou em excluir a fanfic? Nunca pensei em excluir, nunca pensei em abandonar. Você já pensou em mudar todo o roteiro da fic e refazer ela totalmente de um jeito diferente, com personagens diferentes? Não. Na série Teen Wolf, qual é o personagem que te inspira, que é um bom ator e tal, ou qual é o seu favorito? A Lydia é minha favorita porque ela é a mais bem desenvolvida. A Gabi disse, complete a frase. This girl is on fire! Você pretende nos matar do coração agora, sempre ou always? Explique a resposta. Sempre que puder, estamos aí. Tinha 3 carneirinhos. Qual é a conta matemática para... Vamos todos sofrer? Vamos todos sofrer mesmo. E a conta matemática para isso, nesse caso, é só matar os 3 carneirinhos. Quando foi que você descobriu que is hot in this house? Eu não sei, mas a Cid descobriu que era quente lá quando a Audrey causou vazamento de gás antes dela ser morta pela Cid. Você acha que seu apelido é bem merecido? Explique. É claro que é bem merecido. Eu acho que eu não preciso nem explicar o porquê depois de vocês lerem esse final, né? Ser malvado é bom, né, bicho? Tenha piedade. Tenha piedade. Mas é bom sim. A Má perguntou, Fran, você já teve que fazer algo para se adaptar a algum personagem seu? Uma vez eu fui escrever uma fic com a Rafa. Ela se passava na cidade de Tuscaloosa, que é a cidade onde fica a Universidade do Alabama. E como no Alabama eles são muito doidos pelo futebol universitário, nossa fic mencionava bastante o college football e a universidade. E eu comecei a assistir, eu criei essa paixão que eu tenho hoje por college football. E eu comecei a torcer pro Alabama também por causa disso. Outra coisa também que eu comecei a fazer por causa de uma personagem minha foi assistir hockey. O hockey quase nem é mencionado na história, mas a Penny Lane, de quando a música acaba, ela torce pro Winnipeg Jets. Uma curiosidade interessante, como eu acabei começando a assistir por causa da Penny Lane, eu comecei a torcer pro Winnipeg Jets. E é que se eu tivesse começado a assistir hockey por qualquer outro motivo, hoje eu estaria torcendo pro Nashville Predators, bem pro rival do time que eu torço hoje. A Gabi mandou mais um, complete a frase. O maior e melhor chip do Brasil, Derox, sem dúvida. Mas tem algum chip que não estava nos seus planos e acabou tornando real? Sim, com certeza, George. Porque eu não ia colocar o Barrett na fic e acabei colocando. Então não dá pra dizer que foi planejado. Todas morremos de amores pelo Parrish. Ele teve algo com a Cid e por um breve momento chipei eles. Acha que essa relação trouxe algum aprendizado pra eles? A Cid cresceu muito estando com o Parrish e isso foi muito bom pra ela, porque ela é terrível em relacionamentos. E quanto ao Parrish, eu não tenho certeza, mas uma coisa importante eu sei que ele aprendeu. Não se apaixone por uma menina que tá sempre envolvida nas tretas sobrenaturais da cidade, que quando dorme na sua casa aparece um corpo do lado do seu carro, que faz um Oni entrar no seu AP pra marcar ela, ou um dia você vai ter que tirar ela de uma casa em chamas depois dela ter matado a própria mãe. Trilha sonora é uma ótima inspiração. Que música define cada personagem na sua opinião? Aqui eu vou destacar alguns trechos da música pra meio que explicar o porquê que eu escolhi elas pra cada personagem. Audrey Palmer, Mickey Echo, We Must Be Killers. Você estava lá, você estava destruindo tudo. Todos nós sabemos como fingir, baby. E todos nós sabemos o que fizemos. Nós devemos ser assassinos, filhos dos selvagens. Lydia Martin, Beatles, Help.
Quando eu era jovem, muito mais jovem do que hoje, nunca precisei da ajuda de ninguém pra nada. Mas agora esses dias se foram e não sou mais tão segura. Me ajude se puder, estou me sentindo para baixo. E eu aprecio você estar por perto. Jordan Parrish, Jello Sound, Hope for Us. Há esperança para nós. A distância entre eu e você. Temos apenas o suficiente e isso vem sem nenhuma surpresa. Eu estava no meio, você era fósforos e querosene. Sua consciência está limpa? Você consegue limpá-la? Você celebrou sem mim? Você contou a eles tudo sobre mim? Há esperança para nós? Existem constantes que não podemos definir. Está tudo esgotado? Estamos sem tempo? Styles e Stilinski. Mist, Return to Self-Loathing. Cansado de como estou me sentindo, acordando e me vendo deslizando. Eu deveria apenas fechar meus olhos, parecendo forte apenas por fora, escondendo vergonha e dor por dentro. Noites sem dormir, encarando o teto, sanidade se esgotando. Tentei bloquear a minha mente disso e fingir que isso não existe, perdendo a minha mente outra vez, sufocando meus pensamentos, não importa o que eu diga. Roxane Palmer, Natalia Kills, Devils Don't Fly. Eu ouvi o chamado dos anjos novamente. Dei uma festa para mim mesmo, parei os gritos dentro da minha cabeça. Eles dizem que essa não é a resposta, mas eu não consigo continuar, porque eu não tenho lugar nenhum, ninguém. Sem você, garoto, eu desisto. E só porque eu luto não quer dizer que eu nunca aprendi a amar. O que uma garota tem que fazer quando ela não é forte, quando todo mundo que segura na minha mão se corta por causa dos espinhos. E essa não é a resposta, mas eu não consigo continuar. Eu dou meu melhor sorriso, meu último centavo, mas eu sempre entendi errado. Talvez eu apenas lute porque eu não sei onde pertenço. Você sabe, demônios não voam, então não espere que eu não caia. Sidney Palmer, Plus 44, Little Death. E mesmo quando você tranca as portas e desliza por trás de sombras apagadas, nós não somos mais estranhos. Por favor, durma, minha querida, durma. Sua batida de carro e câmera lenta não vai incomodar o ritmo nas estrelas distantes. E um por um os anos de nossas vidas se vão enquanto os momentos passam. Então, por favor, aguente. Caia no sono com as janelas abertas. Venha a mim com o pior que você disse e fez. Você vai fechar seus olhos e me ver. Uma pequena morte faz a vida ter mais sentido. Eu não tenho mais nenhuma chance. Gostaria de ter focado mais em algum personagem? Sim, com certeza no Parrish. Se arrepende da morte de algum personagem ou você é malévola mesmo? Na série original, Styles gosta da Lydia. Na sua fic, você acha que poderia acontecer um triângulo amoroso entre Cid, Lydia e Styles? Não, nunca, nem pensar, porque elas são irmãs. De qualquer modo, o tempo que a fic se passa é o momento que o Styles se apaixona pela Malia. Faria algo diferente na fic? Não. Suas personagens mulheres têm personalidade forte, mas também têm seus pontos fracos. Cid, Lydia, Roxane e Audrey. Como você descreveria isso nelas? A Cid, os pontos fracos dela são relacionamentos amorosos. E o outro ponto fraco dela, com certeza, é o Styles. A Roxane, o ponto fraco dela é todos ao redor dela. Todos os que ela ama. Ela acha que todo mundo que chega perto dela se machuca. O ponto fraco da Lydia é a Cid, acima de tudo. Apesar de que os amigos dela também são ponto fraco. O ponto fraco da Audrey é a sede de poder. Tanto que a sede de poder e o egoísmo dela acabaram matando ela. Sidney Parrish é o chip que tinha grande potencial na história. Ele também poderia ser a âncora da Cid, porque não o escolheu. Apesar da Cid dizer pro Styles que ele é a âncora dela, a única âncora que ela sempre teve foi ela mesma. O Styles e o Parrish, eles só estão ali pra direcionar ela. Be your own anchor. Muito obrigada por me acompanhar, por toda essa jornada. E eu tô muito feliz com a participação de vocês que enviaram perguntas. E quem não tá no meu grupo, entre no meu grupo do Facebook, o link tá na descrição. E continue me acompanhando, por favor, obrigada. Então é isso, tchau!